Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edna, eu trabalho na Escola Corina Caçapava Bart, aqui na Diretoria de Ensino de Itapetininga, e hoje eu vim apresentar para vocês uma aula de língua portuguesa com o tema As Cinco Marias, tá? Muitos de vocês já ouviram falar, então vamos aprender um pouquinho mais do que é, certo? A habilidade que nós vamos estudar hoje é a EF 69LP44, inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Essa habilidade ela está no currículo paulista na página 177. Bom, então, para a gente começar a aula, creio que muitos de vocês ainda não conhecem as Cinco Marias. Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho, tá? Então, no primeiro momento, a gente vai fazer uma contextualização. Você já ouviu falar sobre a brincadeira Cinco Marias? Sim ou não? Bom, essa brincadeira, ela é bem antiga, tá? Todas as pessoas que têm aí por volta dos seus 40 anos já brincaram um dia utilizando essa brincadeira, ou com saquinhos, ou com pedrinhas, tá? Então, é uma brincadeira muito peculiar do cotidiano, da infância, das crianças de outras épocas, que não estavam assim tão adeptas, né, à informática, ao contexto digital. Então, a gente tem aí a brincadeira Cinco Marias, que nós vamos conhecer um pouco mais. E o que será que poderia sugerir uma brincadeira com esse nome, hein, gente? O que vocês acham? O que será que pode ser? Cinco Marias? Seriam cinco meninas Marias? Cinco pedrinhas, que a gente chamaria de Marias? Por que será que o nome é Marias, né? Vamos lá para a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso? Bom, primeira coisa, como é um joguinho, como a gente tem aí uma regra, um joguinho, a gente já vai começar a falar um pouquinho de como se estrutura essa brincadeira, né? Toda brincadeira, ela tem uma regra, ela tem um manual de como a gente pode fazer essa regra entrar em ação. Então, vamos conhecer um pouquinho lá? Bom, a tipologia injuntiva. O que é a tipologia injuntiva? Nós temos aí tipos textuais. Quais são os tipos textuais mais comuns que vocês já aprenderam? A narração, a dissertação, a descrição, né? Que são textos que eles têm aí em sua especificidade uma maior utilização de linguagem específica, que daí pode determinar que ele é um texto ou narrativo ou descritivo, e no nosso caso hoje aqui, injuntivo, tá? Então, a tipologia injuntiva, ela é bem característica dos textos voltados para regras de jogo, manuais de instruções, receitas de bolo, tá? Então, a gente tem aí uma característica particular, tá? Bom, outra coisa importante que a gente tem que falar são o uso de verbos no modo imperativo, tá? O que seria isso, né? A gente já sabe, a gente já aprendeu que verbo é uma classe de palavras, né? Então, o verbo ele determina uma ação. Então, toda vez que eu estou fazendo uso do verbo em uma oração, em uma fala, eu estou mostrando, demonstrando que está acontecendo uma ação, né? Que está acontecendo algo que está me demonstrando que ocorreu uma ação ali naquele sentido. Essa ação ela pode acontecer no presente, que é agora, né? No passado e no futuro, que ainda pode acontecer. No caso aqui, a gente está falando específico do modo imperativo, né? O que é esse modo imperativo? O modo imperativo ele é bem típico dos textos injuntivos. Por quê? Porque ele vai mostrar para a gente que tem aí uma ordem, um pedido, um conselho. Quem será que usa mais a ordem, professora? Quando que a gente tem aí a ordem praticamente explícita, né? Então, a gente vai aprender um pouquinho mais também. A gente tem uma estrutura específica, né? Ele tem uma estrutura específica porque é uma regra de jogo. Então, ele vai ter ali alguns passos que eu vou precisar seguir para que eu possa concretizar esse jogo, certo? E para que eu possa
aprender legal como praticar as 5 Marias, eu tenho que entender um pouquinho como é que faz essa confecção dos saquinhos, né? Como que eu vou jogar esse joguinho utilizando a confecção? E aí vai entrar a criatividade, vocês vão aprender a fazer os saquinhos utilizando a criatividade de vocês. Eu vou mostrar para vocês depois como são esses saquinhos, tá bom? Continuando, a gente tem aí o texto propriamente dito, né? O modelo do texto já injuntivo. Como jogar as 5 Marias? Primeiro, espalhe os saquinhos no chão, sem que fiquem muito longe nem perto demais um dos outros. Então, eu vou pegar os saquinhos e jogar esses saquinhos. Olha aqui, gente, a utilização do verbo no modo imperativo. Nós temos 3 modos verbais: o imperativo, o subjuntivo, né? Que a gente tem aí uma dúvida da ação concretizada, mas o imperativo não. Ele está mostrando para a gente que tem aqui uma ordem, espalhe, ou seja, faça, realize dessa forma para você conseguir efetuar esse jogo. Então, espalhe os saquinhos no chão sem que fiquem muito longe nem perto demais um dos outros. Legal, vou espalhar. A maneira mais comum de jogar é começar pegando um saquinho e jogá-lo para cima. É simples, né? É uma linguagem simples, perceberam? A linguagem do texto injuntivo é simples, é uma linguagem que é fácil de entender, porque ela traz um passo a passo de como eu vou realizar essa ação. Antes que o saquinho caia na mesa, olha outro verbo no imperativo. Pegue rapidamente o outro com a mesma mão que atirou o primeiro. Ou seja, eu tenho ali a forma como eu devo proceder para eu conseguir atingir o objetivo desse jogo, tá? Recupere o primeiro saquinho, ainda no ar, antes dele cair, sempre com a mesma mão. Precisa ser bem rápido, hein? Senão, você perde e acaba passando a vez para outra pessoa. Se deixá-lo cair, você perde a vez para o seu parceiro. Opa, não dá para fazer sozinho esse jogo, tem que ter alguém para jogar com vocês. Vamos chamar o pessoal da casa para jogar com vocês? Nessa época de pandemia, aí todo mundo jogando junto, aprende, consegue entender o jogo e ainda une a família para jogar com vocês aí, pessoal. Jogue para cima os 2 que estão em sua mão e tente pegar mais um antes que os outros caiam. É difícil? Não, não é difícil. A gente consegue fazer esse jogo entrar em ação. Vá aumentando o número de saquinhos a cada jogada até tentar pegar todos os 5. Deu para entender? Por que será que é 5 Marias, hein, gente? Estão pensando aí? Por que será, professora, que é 5 Marias? Por que esse nome? Por que será que esse nome foi colocado? Olha, pessoal, eu joguei muito com essa brincadeira porque a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? A gente tem videogame, a gente tem internet, a gente tem várias infinidades de jogo, a gente tem aí até os youtubers, vocês são youtubers, que eu sei. Muitos de vocês estão se tornando youtubers aí e nessa época ainda mostrando pra gente o dom que vocês têm aí de aparecer nas frentes das telas e mostrar o que vocês sabem fazer de melhor, que é se comunicar, né? Olha só, todo texto ele tem um objetivo muito importante, que é transmitir uma informação, que é comunicar, que é passar para nós um conhecimento próprio, né? Um conhecimento que depende muito da nossa intencionalidade. Então, a gente tem aí uma opção, né? Nessa época aí de pandemia. Agora, professora, você falou do texto injuntivo, você falou das 5 Marias, mas a gente ainda não sabe o que é 5 Marias. Calma aí, gente, vocês já vão aprender o que é, tá bom? Agora eu queria que vocês entendessem que a nossa habilidade, ela estava falando de textos literários, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu trouxe um texto injuntivo para vocês entenderem como que a gente pode fazer esse processo de intertextualidade, de correlação entre os textos e tudo mais. Então, aqui a gente vai aprender e vai fazer uma leitura de um poema que foi escrito especialmente para essa aula. Olha que legal! Uma pessoa que também jogava esse joguinho quando pequena, ela conseguiu colocar no papel o que ela sentia, qual era a emoção que ela sentia jogando esse joguinho.
E aí vocês vão entender um pouquinho mais dessa linguagem subjetiva. A gente estava lá na linguagem objetiva, na informação transmitida de forma clara, objetiva, para que vocês entendessem como funciona tudo isso. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão entender como é o outro lado. Peraí, mas se eu estou vendo um texto injuntivo propriamente dito, eu vejo lá as regras de um jogo, por exemplo, do vôlei, né? Eu vejo as regras no papel. Vai mostrar para vocês as emoções que os jogadores sentem ao praticar o jogo? Não, né? Eu preciso entender, assistir o jogo para eu verificar como aquelas regras entram em ação no joguinho, entenderam? Então agora a gente vai ver como que funciona essas regras entrando em ação ali no nosso joguinho, certo? Bom, vamos lá. Então o texto que eu trouxe para vocês hoje é o poema 5 de Priscila Mancusi. Quem que é Priscila Mancusi? Priscila Mancusi é uma poeta, ela é de Sorocaba, né, interior de São Paulo. Ela escreve poemas há muito tempo e ela tem, além de ser poeta, ela tem uma profissão muito comum aqui, né, que é ser professora também. Então ela tem esse dom de escrever e ela tem o dom também de ensinar as pessoas. E ela produziu esse poema justamente para nós apreciarmos aqui nessa aula. Vamos lá. Bom, 5. Brincadeira se faz sorrindo. Brincar só se for em par. E tudo faz sentido quando a família reunida está. As Marias são muitas, mas na hora de jogar são únicas e traz uma sensação de bem-estar. 5 é mudança e sensação. 5 é versátil e traz nova direção. Brincar é riqueza, resgate de emoções. Com as 5 Marias se brincam ou revelam as intenções. Tanto faz o que se quer, sorte ou diversão. As Marias revelam risos, alegria e concentração. Opa! Priscila Mancusi. Olha aí, gente, concentração. Por que será que eu tenho que ter concentração? Porque senão não consigo efetivar o jogo, né? Vamos voltar um pouquinho para a gente ver quais são as características do texto poético. Olha aqui, o outro texto, passo a passo, né? Espalhe, pegue, jogue. Esse texto, ele já mostra para a gente o jogo, trazendo para a pessoa um sentido, uma emoção, tá? Nós vemos no outro texto características comuns aos textos injuntivos. Quais são? Primeiro que são regras de jogo. Então, eles são escritos em formato de passo a passo. Então, a intencionalidade desse texto é orientar, é transmitir uma orientação de como eu proceder para fazer um jogo, para efetuar esse jogo. Agora, aqui não, aqui a gente já tem um outro tipo de texto, que é o texto poético, né? Qual que é a intencionalidade do texto poético? Primeira coisa que eu tenho que pensar, o texto poético ele possui uma linguagem subjetiva. Ele difere do outro texto, porque o outro texto ele tem uma intencionalidade objetiva. Então, ele tem um objetivo, ele vai mostrar para mim como eu vou efetuar o jogo. Aqui não, aqui ele tem uma linguagem que vai transmitir uma emoção, um sentimento. Então, eu só vou conseguir sentir se eu tiver essa mesma intencionalidade. Então, eu consegui ler o texto de forma que esse texto consiga transmitir para mim aquela mensagem. Então, o texto poético, o que que ele tem, tá? De diferente. Primeiro, ele tem uma estrutura diferenciada. Ele é escrito em versos. Primeira coisa. O que que é verso, professora? Verso é cada linha do poema, né? Então, ele tem uma objetividade de transmitir uma mensagem de forma subjetiva, utilizando versos. Então, aqui a gente tem os versos que estão transmitindo uma emoção e um sentimento. Olha que interessante. Brincadeira se faz sorrindo. Por quê? Essa brincadeira, para quem já realizou, é uma brincadeira divertida. Todo mundo gosta de brincar quando a pratica, né? Brincar só se for em par. Então, o que que eu tenho aqui? Eu não posso fazer sozinha. Quando eu estou com o celular, qual é a interação que ocorre? Eu e o celular.
Quando eu estou com essa brincadeira, qual é a interação que ocorre? Eu e a outra pessoa. Então, eu tenho um contato com a pessoa. Entenderam? Então, ele tem uma subjetividade. Ele vai mostrar para mim que eu não estou sozinha, eu estou sempre com alguém. Estou praticando o jogo com alguém. E tudo faz sentido quando a família reunida está. Esse jogo eu jogava com a minha mãe, com as minhas primas, com as minhas amigas. Então, olha só que interessante. Eu tenho ali uma sensação, eu tenho algo que está me transmitindo um sentimento. É nostalgia? É, porque eu estou lembrando, está voltando para mim. Olha que legal, você também pode fazer isso. Você joga o joguinho, pensa nas emoções que você sente. Que tal você escrever um texto desses, hein? Vamos lá? As Marias são muitas, mas na hora de jogar são únicas e traz uma sensação de bem-estar. Ou seja, a gente tem aí vários tipos de brincadeiras, né? A gente pode falar, tem várias coisas que podem ser feitas aqui, mas na hora de jogar a gente tem uma emoção, um sentimento, algo que nos faz repensar, que nos faz vivenciar. Tudo que a gente vivencia é diferente, não é? Não é diferente, não é legal, não é interessante. Olha que bacana. Outra característica interessante, tá? Aqui a gente tem a rima. Onde que está aparecendo a rima? Sensação com direção. Então, um texto poético pode ter rimas. Ele tem musicalidade, olha que legal. Se você for lendo o texto, você não vai ler da mesma forma que você leu o texto injuntivo, tá? Você vai ler ele de forma poética, de forma que transmita uma mensagem. Você vai declamar, então tem uma musicalidade, tem uma expressão de sentimentos, tem algo que vai apetecer o leitor, e o leitor vai querer continuar a leitura e sentir, poxa, por que essa pessoa que escreveu, que é o eu lírico, por que ela teve essas mesmas sensações? Eu também quero ter. Então, o poema, ele traz isso para a gente, tá? Essa sensação de bem-estar, de querer ter essa mesma sensação que o eu lírico teve. Essa transmissão de sentimentos, de emoções, certo? Brincar é riqueza, resgate de emoções. Com as 5 Marias, se brincam ou revelam as intenções. Aqui a gente tem um contexto social de uma época que vocês não estão vivenciando mais. Esse jogo, essa brincadeira, era muito comum antigamente. Hoje em dia poucas pessoas conhecem. Por quê? Porque ele faz parte de um contexto social, de uma época vivenciada. Outra característica importante do texto poético, porque é um texto literário, né? Então, o texto literário, ele traz isso, essa característica de época, de contexto de época, de você conseguir escrever algo que você está sentindo naquele momento. Porém, esse poema, ele foi escrito agora. Então, a pessoa já vivenciou isso e ela trouxe para a gente. A gente tem aí uma revelação de intenções. Porque se a gente quer jogar, a gente quer, primeira coisa, eu vou jogar um joguinho lá no videogame, né? Eu quero praticar esse jogo. Quando eu vou jogar 5 Marias, eu penso, eu quero jogar 5 Marias. Mas com quem que eu vou jogar 5 Marias? Eu tenho que ter alguém. E aí eu vou chamar as pessoas na minha casa, as minhas amigas, para eu fazer esse joguinho, porque eu não vou fazer sozinha. Olha que legal. Continuando. Tanto faz o que se quer, sorte ou diversão. As Marias revelam risos, alegria e concentração. Ah, mas isso é fácil jogar, né? Calma, gente, não é tão fácil assim. A gente precisa se concentrar, a gente precisa pensar, como que eu vou jogar? De que forma? Aí eu vou precisar do quê? Lá do texto injuntivo, para eu entender como funcionam as regras do jogo, como que esse joguinho é praticado realmente, tá? Então, eu vou pegar, vou entender como ele é feito, como ele é realizado, tá? Para eu conseguir desenvolver ele. Então, professora, eu posso desenvolver esse jogo aqui na minha casa? Claro que sim, lógico, você vai jogar na sua casa, você vai ter ali a concentração, porque se você errar, você vai passar a vez, né?
Por isso que é divertido, porque toda vez que você erra, você não vai ficar bravo, vai ser engraçado, vai ser divertido, você vai passar a vez para o seu amigo e assim por diante. E é isso que esse poema quis mostrar para a gente, tá? Que toda alegria e toda concentração, ela vai ter alguém para partilhar com a gente, tá bom? Então, o texto poético, ele mostra isso, todo esse envolvimento, toda essa emoção, todo esse sentimento que a gente tem quando a gente pratica determinadas situações, quando a gente está vivenciando determinadas situações ao longo da nossa vida, tá bom? Agora a gente vai para o quarto momento. Quarto momento, qual que é? Relação entre textos. Aí entra a intertextualidade. Toda vez que eu ler o texto, eu vou me lembrar de um texto poético que se remete a outro texto. Qualquer tipo de texto. Às vezes eu estou ouvindo uma música, eu me lembro de um texto que eu já ouvi, ou já li, ou já um filme que eu já assisti. Então, eu estabelecendo essa relação entre textos, está acontecendo a intertextualidade, certo? No caso, no texto 1, ele está mostrando para mim como jogar as 5 Marias. Então, ele tem uma intencionalidade própria para eu me organizar, para eu entender, para eu me orientar e saber jogar o joguinho das 5 Marias. Qual que é o objetivo, então? Orientar o leitor sobre como seguir as regras da brincadeira. Às vezes a gente precisa ver alguns vídeos de como esse jogo acontece na prática, ou também praticar com alguém que já vivenciou esse jogo. Então chama sua mãe, a sua tia, a sua prima, a sua avó para jogar com você e para explicar para você como é esse jogo. Você vai aprender rapidinho, tá? O texto 2, 5, de Priscila Mancusi, trata-se de um texto literário, tá? Então, ele é marcado pela subjetividade, como eu já falei várias vezes, é para vocês não esquecerem. Nossa, professora, toda hora você está falando de subjetividade? Claro, é para não esquecer, tá? E pela escrita em versos. Então, ele é diferente. Então, quando eu ver um texto escrito em versos, muitos alunos perguntam assim, professora, copia tudo um embaixo do outro assim mesmo? Ou é tudo na mesma linha? Pessoal, segue a estrutura do texto, que vocês não vão se arrepender, vocês vão aprender como escrever o texto, entenderam? Então, se ele está escrito em versos, é porque é próprio da estrutura desse texto. Esse texto tem uma estrutura típica, que é texto poético escrito em versos. Muitas vezes ele tem rimas, tem musicalidade, tá? Então, eu preciso realmente compreender como funciona isso na prática. Qual é o objetivo, então? Mostrar para a gente essa brincadeira de forma afetiva. Por quê? Se eu estou praticando esse jogo com alguém, esse alguém, com certeza, vai ser meu amigo, vai ser alguém da minha família, né? Então, eu já tenho um laço de afetividade. Quando eu jogava esse jogo, na minha infância, era sempre com as minhas amigas. Então, nós nos reuníamos à tarde e já íamos fazendo essa bateria de joguinho. Tinha umas meninas que tinham as 5 Marias e tinha outras que não. Então, a gente usava as pedrinhas, alguns saquinhos improvisados com arroz, com areia dentro. Então, a gente dava um jeitinho, a gente sempre dá um jeitinho, tá bom? O importante é vocês praticarem, para vocês entenderem. E no final, o que vocês vão fazer? Escrever um texto, né? Relatando o que vocês vivenciaram. Pode ser um texto poético, que vai transmitir essa afetividade, essa emoção, bem como também pode ser um relato, né? Um relato de experiência vivida, contando como que vocês veem esse jogo, como vocês viram esse jogo, tá? Na prática. No texto, primeiro texto, ele está mostrando para a gente 5 porque eu tenho que ter 5 saquinhos, tá? Pode ser 5 saquinhos, 5 pedrinhas, 5 saquinhos de arroz, de areia, enfim, tá? Eu vou escolher ali o material que eu vou utilizar, precisa ser 5. Ali no poema, ele está falando de 5 já de forma afetiva, tá? 5, por quê? Porque o 5 ele é um número simbólico. Toda vez que eu lembrar do 5, 5 Marias, 5, eu vou estar lembrando do joguinho. E esse joguinho vai me remeter à minha infância, tá bom? A brincadeira fez e faz parte de muitas pessoas
e o poema foi escrito especialmente para essa aula. Já falei isso para vocês. De novo, professora, sim, porque a gente está falando no contexto social, tá? A gente está falando de uma manifestação artística que usa a literatura para se expressar. Literatura é se expressar, é mostrar o que você sente, o que você pensa de forma subjetiva. Percebem-se elementos da cultura popular brasileira, tanto nas regras do jogo como no poema. Olha que legal. Então, esse jogo, ele já faz parte da cultura popular. Se ele faz parte da cultura popular, ele está presente na nossa sociedade. Então, por que a gente não pode rememorar isso, voltar, revisitar isso, trazer isso para a nossa realidade hoje, né? Se você pegar um texto de um escritor famoso, por exemplo, que já morreu há muito tempo, você vai estar trazendo esse autor para a sua vida, para a sua realidade, para o seu momento. Então, quando eu faço uso dessa brincadeira, eu estou trazendo essa brincadeira para mim, para o meu dia a dia, e estou mostrando para a minha família que é importante revisitarmos, rememorarmos e estarmos sempre por dentro do que aconteceu. Isso é história, hein? Do que aconteceu antes, do que está acontecendo agora. E essa brincadeira, ela vai nos ajudar a passar um pouquinho tempo nessa pandemia, que está bem difícil, né, pessoal? Mas nós vamos conseguir, certo? Bom, então a gente vai agora para o momento mais legal, mais interessante, mais importante da aula, que é aprender como confeccionar. Aliás, nós não vamos fazer a confecção, mas vocês vão entender como funciona, para a gente aplicar. Então, essa aula pode ser usada nas aulas de arte, tá? O professor de arte pode ajudar vocês a construir as 5 Marias, e também na aula de educação física, que já é a prática do jogo, efetivamente, entender as regras do jogo na prática, certo? Então, vamos lá. Confeccionando as 5 Marias e jogando as 5 Marias. Vamos lá para o momento mais legal da aula, que é ver com os olhos, ver com os olhos livres, o que é as 5 Marias. Aqui a gente tem 2 modelinhos para vocês, aí a professora de arte pode ajudar vocês a confeccionar, tá? Esses saquinhos, eles são pequenininhos, você pode colocar areia dentro, você pode colocar arroz, tá? Ou, se não tiver esses saquinhos, use pedrinhas. Pegue umas pedrinhas do mesmo tamanho e tal, para você conseguir jogar, tá bom? Aqui a gente tem um joguinho bonitinho, olha que legal. Aqui são 5, e aqui a gente tem outro. Esse daqui, ele tá um pouquinho maior, tá? Olha para vocês verem o tamanho, mas não pode ser muito maior que isso, senão você não consegue pegar. E aí tem esse daqui que tá um pouquinho menorzinho, certo? Eu vou mostrar para vocês como que eu vou jogar. Então, primeiro, você precisa espalhar, certo? Então, espalhei, vou pegar um na mão para eu jogar para o alto e, consegui. Vamos lá. Eu acho que aqui. E o último, oba, consegui. Cada vez que eu consigo jogar, vai aumentando a quantidade de 5 Marias que eu vou pegar, tá bom? Então, prestem bastante atenção aí na hora que vocês forem praticar. Eu vou tirar uma, porque aqui eu tô com 6, tá? Que é para não perder. Vai que eu perco uma aí, né? E me prejudica. Deixa eu ver qual que eu tiro, vou tirar a preta. Bom, vamos lá. Então, eu vou pegar 2. No primeiro eu peguei um saquinho, agora eu vou pegar 2 saquinhos. Opa, quase caí. Coloco do ladinho e consegui. Caso eu erre, tá? Eu tenho que passar a vez para o outro colega. Então, vou jogar novamente e agora eu vou pegar 3 saquinhos. Então, eu pego um primeiro e depois eu pego os 3. Isso aqui é muita prática, joguei muito na minha infância, tá, gente? Vamos lá agora, 4 saquinhos. Então, eu jogo e aí concluí o joguinho sem errar. Mas, caso eu erre, lembrem-se, errei, passei a vez, não tem problema. É divertido, é engraçado e você vai aprendendo e praticando mais. Quando eu terminar, eu vou fazer um túnel com a mão. Então, eu jogo,
certo? Aqui ficou muito perto, vou colocar mais longe um pouquinho para vocês entenderem, tá? Então, eu tô lá, faço o túnel, jogo, pego um saquinho e com uma vez eu tinha que jogar, não consegui, então eu passo a vez, tá? Mas vamos supor, né? Faz de conta que eu consegui, passei. Todo mundo pode errar, não tem problema nenhum. Errou, começa de novo, passa a vez pro colega e assim a gente vai jogando as 5 Marias. Pratiquem em casa, certo, gente? Gostaram? É isso aí. Olha que legal. Essa daqui, só uma demonstração para vocês. É um pouquinho maior, então é um pouquinho mais difícil, tá? Para a gente poder ter uma dificuldade de realizar a atividade, a gente pode fazer isso daqui um pouquinho maior, tá bom? Que é um pouquinho mais difícil, porque a mão, ela é pequena, né? E aí eu não consigo pegar muito bem, dá uma dificuldadezinha e fica mais legal praticar o jogo. Olha, tá vendo? Já errei. Se eu deixar passar, aí eu já tenho que passar a vez, certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Pratiquem bastante as 5 Marias aí, façam vídeos jogando as 5 Marias, textos, relatos de experiência vivida, escrevam, mostrem, se expressem, comuniquem-se, ok? Queria agradecer ao pessoal lá da Diretoria de Ensino de Itapetininga, que me deu essa oportunidade de estar aqui, trazendo essa aula para vocês. Quero agradecer também ao pessoal da minha escola, tá? E, claro, eu não posso deixar de agradecer os meus alunos lá da Escola Corina. Beijo para vocês, vocês são a minha vida e é por vocês que eu estou aqui, certo?